Gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas, para nós não demandarmos. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Quem for achando aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Amém. A palavra de Deus lá em Lucas diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Jesus perguntou. Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nos esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha uma visão de um anjo, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles lhe disseram: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que virem? O que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a eles, e desapareceu da vista deles. Perguntaram uns aos outros: não estava ardendo em nossos corações dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecido por eles quando partir o pão. Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração aí, feche seus olhos. Pai, tua palavra foi lançada aqui em nosso meio, Pai, nos dá sabedoria, dá, Pai, nos entendimento. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, revela a nós, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós como igreja, Pai, em o nome de Jesus. Digam amém. Amém. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Não sei quantos prestaram atenção ou nessa última adoração que a gente cantou, né, fala do caminho de Emaús. Tinha 2 discípulos, não sei quantos já leram o livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ali começa. Lucas escreve o Evangelho de Lucas, que era um médico, para evangelizar um homem. Eu falei: rapaz, Lucas, médico, estudado, para evangelizar um homem, ele fez um livro.
rapaz, o que nós estamos fazendo para evangelizar as pessoas? Às vezes dá uma ligadinha, às vezes manda uma mensagenzinha, às vezes... Eu acho que é pouco, né? Aqui essa história, essa passagem, né, conta a história de 2 discípulos. 2 o quê? Discípulos. Conhecia Jesus. É próximo de Jesus, já ouviu Jesus, né? Que estava a caminho de Emaús. Essa passagem mostra que decisões no momento errado, de frustrações, pode nos levar longe da presença de Deus, né? Devemos ter cuidados para tomar decisões em nossas vidas quando estamos tristes e frustrados. Não sei quantos já tomaram decisão errada aí quando você está furioso, quando você está frustrado, quando algo não acontece na sua vida. A gente toma decisão errada, não toma? Temos que ter nossa esperança em Cristo Jesus. Aqui conta-se essa história que no comecinho do versículo 24 fala que Maria Madalena foi ao sepulcro levar ali as especiarias aromáticas, né, e viu a pedra removida e entrou. E daí 2 anjos veio, né, brilhar como a luz do sol, e falou para elas: calma, amor, não vou falar, calma. Falou para elas: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Não sei quantos aqui creem que Cristo vive no seu coração, na sua vida. Cristo está vivo, uma notícia boa, né? E aí eu falei para minha mulher: vou falar um negocinho que conta-se uma história que Jesus apareceu para as mulheres para espalhar mais rápido a notícia. É brincadeira que o pessoal fala isso das mulheres, nossos bem maior precioso que nós temos, né? Mas é brincadeira. Eu falei para Elô que eu ia falar isso, Elô, te peguei, Elô, tá vendo? Ficar falando dos homens, que os homens não aguentam. O homem aguenta, não é igual as mulheres, mas o homem aguenta, né? E eu tirei, né, 5 pontinhos aqui que quem está no caminho de Emaús tem, né? E lá em Lucas, acompanha aí, lá em Lucas, versículo 17, diz assim: e lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam, e eles pararam com o rosto entristecido. Quem está no caminho de Emaús tem a ausência da alegria. Não sei quantos conhecem pessoas que estão tristes, perderam a alegria, né? Esses discípulos caminhavam, Jesus encostou e falou: por que vocês andam tristes? Jesus, e eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ali, eles conheciam a voz de Jesus, já viram o que Jesus fez, fazia milagres, curas, andava com Jesus, mas Jesus se aproximou perto deles, falou com eles, mas eles não enxergavam Jesus. Por quê? Estava com o coração triste, estava entristecido, não tinha alegria. Não sei quantos você já foi ministrar porque aqui fala de crente, que não fala de ímpio. Quantas pessoas você já foi ministrar para crente que está ali com o coração duro, não enxerga, não dá mais ouvido, não ouve mais a voz do Senhor, está sem alegria. Então, quem está indo para o caminho de Emaús, ausência de alegria. Às vezes você vê uma pessoa triste, cabisbaixa, você fala: algo de errado está acontecendo com essa pessoa. Tem algo, está faltando alegria. Pessoas que deixou de acreditar na promessa, né? Os discípulos estavam ali, Jesus falou que ia ressuscitar o 3º dia, mas eles não creram, foram embora. Pegou o caminho de Emaús. Aqui a passagem fala que é 11 quilômetros de distância. A gente às vezes vai caminhar 1 hora, 1 quilômetro já. Eu falei: meu Deus, já estou morrendo, né? 11 km ali os discípulos andaram, né? E essa é a primeira característica de uma pessoa que está no caminho de Emaús: falta alegria. Sabe o que nos impede de sentir a presença de Deus do nosso lado? Os nossos olhos espirituais fechados.
Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem preparado, não consegue enxergar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, e às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Os discípulos fez do jeito deles, pegaram ali as coisas dele, foram embora. Mas o interessante que em Lucas, a gente lê o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas conta de várias parábolas e fala que Jesus nunca desamparou, nunca deixou um para trás. Jesus poderia muito bem ir lá com os 11, que era o chegado dele, ali o mais próximo de Jesus. Mas Jesus olhou e falou assim: tem 2 que tá indo aí, tá indo para Emaús, tá indo para casa, eu vou lá buscar eles. Jesus vai de encontro a eles, vai ali conversando, vai ali batendo papo, vai ali. Mas Jesus não falou que era ele, porque eles não reconheciam Jesus, né? Quando nós se distancia da presença de Deus, é impossível ter alegria. Não sei quando você se lembra, quando você era convertido e de hoje. Eu sou muito mais feliz agora do que eu falo para os jovens, às vezes, eu não quero ter a minha vida que eu tinha antes, porque minha vida hoje é muito melhor, muito mais alegre do que antes. Hoje eu consigo deitar no travesseiro e dormir. Consigo deitar e ter paz, consigo deitar e ter alegria no coração, e acordar e ter alegria, né? Por isso que só Jesus é a nossa alegria, né? O outro segundo ponto aqui está lá em Lucas, versículo 21. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia que ele, desde que tudo isso aconteceu. Eles viviam no tempo da promessa. Jesus havia dito: vou ressuscitar o 3º dia. Espera no 3º dia. E ali eles ouviram as mulheres falando, Maria Madalena falando, mas eles não creram na promessa. Não sei quantos aqui tem promessa de Deus para sua vida. Às vezes a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Eu contei um pouco ali no CME, que eu e a Ju já tentamos ter filho, aí não foi o tempo. Vai ser o tempo da promessa, e vai vir a promessa. Eu falei para ela que vem a promessa, já vem logo 2, 3 já. É a promessa. Eu animado. Então, mas a promessa não chegou. Eu vou desanimar por causa disso, vou perder a fé, vou parar de crer por causa disso, né? Jesus, né? Aí Jesus ali caminhando com ele falou: mas na época de Moisés, no Velho Testamento, já falava que Jesus viria. E aí eu separei um versículo lá em Isaías, se quiser abrir lá em Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 4 e o 5. Olha o que diz a palavra lá no Antigo Testamento: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e Ele nos reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que palavra, irmãos. Jesus ali ao 3º dia Ele ressuscitou. Jesus, por causa de nós, Ele falou assim: vou dar vida para vocês. Gabriel, você vai ter vida, e vida em abundância. O pastor tem ministrado a vida abundante de Deus semana passada. Qual é a vida abundante que você quer ter em Deus? Quer as promessas se cumprir? Permaneça, fica firme. Deus vai cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Digam amém aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Continuando o 3º ponto, né? Vamos para o 3º ponto. No versículo 32, lá no versículo, acompanha aí. Perguntaram uns aos outros: não estavam ardendo em nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Daí esse dia eu estava conversando com a Ju,
E ela ouviu uma palavra também de Emaús, falou que o caminho era longo dos discípulos, mas quando Jesus encostou, o caminho se tornou mais fácil, mais rápido. Porque com Jesus é assim, é tudo mais rápido. Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Basta a gente começar a enxergar. E o terceiro ponto fala assim: quem está no caminho de Emaús, falta sensibilidade na presença de Deus. Não sei quanto sente a presença de Deus neste lugar hoje, mas tem gente que às vezes infelizmente entra, não sente a presença mais, perdeu a sensibilidade, vou falar, não sinto mais, eu não estou sentindo nada. Assim, pessoa que entra, do mesmo jeito que entrou, ela vai sair, porque perdeu. Às vezes o corpo está aqui, mas a mente está lá fora, né? Tá com os problemas lá fora. Os discípulos estavam com os problemas, com o cenário que tinha acontecido com Jesus, com a crucificação. Jesus foi crucificado e eu não sei se vai acontecer, eu não sei se vai acontecer na minha vida, a promessa vai acontecer, perdi a alegria. Jesus fala: eu estou aqui. Jesus estava do lado, eles não sentiam Jesus. Jesus falava, ele não ouvia Jesus. E Jesus ali, com muito amor e carinho, né, foi acompanhando, foi perguntando o que passava dentro do nosso coração, foi perguntando o que estava acontecendo com ele, foi com eles, né? Tem pessoas que têm perdido a sensibilidade da presença. Muitos falam, né? Jesus não fala comigo. Muitos já vi, quando sei que acontece, Jesus não fala mais comigo. Essa passagem fala muito e nos dá a resposta. Jesus fala, mas muitos não ouvem Jesus. Jesus está perto, nem todos sentem a presença dele neste lugar. A falta de conexão está em nós, né? Porque nós que por algum momento perdeu essa sensibilidade, essa aproximação com Jesus, né? Tira da sua mente seus problemas. Deixa seus problemas, não sei quantos aqui tem problema. Eu escuto muito Pedro: eu tô cheio de problema, né, Pedrão? Tô cheio de problema. Não é preocupação nenhuma. Por quê? Nós sabemos quem está no controle da nossa vida, que é Jesus. Você vê que a palavra fala, eles sentiam arder e queimar os corações. Sentia arder, né, diante da palavra de Deus, de Jesus. A presença de Jesus vive em nós. Por isso, põe a mão no seu coração aí. Tá batendo? É porque tá vivo. É que Jesus vive em você. Aleluia. Aleluia. Quarto ponto, está lá no versículo 33. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, até encontrar os 11 e os que estavam ali reunidos. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus falou: fica em Jerusalém, não vai embora, que a promessa, a alegria no coração de vocês e a minha presença vai se manifestar. E ali eles, abandonaram a promessa. Tem muitos que têm aí abandonado a promessa de Deus, tem muitos que têm desistido de caminhar com Jesus, mas Jesus ali está presente, está ali falando com eles, está ali, mas só que o que acontece? Eles não enxergam, não vê a presença, não vê o Deus falando, não vê Jesus ali no cangote, sussurrando, falando: filho, você é meu, você é filho amado. E aqui eu orando, Jesus, o Espírito Santo, esse dia eu estava levando a Tuguinha, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo me tomou e falou assim. E o quarto ponto deixa eu falar o quarto ponto: quem está no caminho de Emaús tem uma vida de desobediência, Eles desobedeceram a voz do rei, E Jesus falou assim: tem muitos que não têm ficado. E Jesus falou assim: fica, que eu vou cumprir a promessa que eu tenho,
Não, às vezes, tá difícil, Gabriel. Fica que Jesus está no controle da sua vida. Jesus quer fazer sobre a sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Então Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida sobre nós. Então que a gente venha obedecer, ouvir a voz de Deus. E o quinto, para a gente ter um momento de oração, está lá no versículo 30 e o 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os nossos olhos só se abrem quando a gente tem comunhão com Deus. Aqui fala que quem está no caminho de Emaús, falta comunhão com Jesus. Então os nossos olhos só se abrem quando a gente tem comunhão com Cristo. Essa é a maior exemplificação do contexto cristão que nós estamos vivendo. Jesus está perto de muitos. Mas muitos estão longe de Jesus. Às vezes até dentro da igreja que está falando, não está falando para ímpio, está falando para discípulo, falando para pessoas que servem, que já sentiram a presença, já sentiram o amor de Deus, já experimentaram o amor de Jesus ali na cruz, já experimentaram as promessas de Jesus sobre... Mas falta comunhão. A caminhada, a vida cristã, as dificuldades, os problemas, os discípulos levaram muito para esse lado, porque os problemas, as dores, faz com que o caminho se desvia de Jesus. Mas Jesus está falando assim: eu quero ter comunhão com vocês. Jesus poderia muito bem não ter falado nada, só simplesmente ir ali, fazer o caminho junto com eles, mas Jesus quer conversar conosco, Jesus quer saber o que passa no nosso coração, Jesus quer falar que Ele nos ama, e nós às vezes falta comunhão com o Pai, Irmão, só sabe como Ele parte o pão aquele que experimentou de Jesus. Quantos aqui já experimentaram do amor de Jesus? Hoje essa palavra quer falar aos nossos corações que Ele quer nos dar alegria, As promessas vão se cumprir. Jesus está vivo. Aqui fala que eu ouvi esses dias, muitos não acreditam que Jesus está vivo. Muitos caminham e os discípulos caminhavam como Jesus estivesse morto, porque eles não creram que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles não creram que a promessa de Deus ia se cumprir na vida deles. Mas algo sobrenatural, que Jesus está vivo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, Muitos têm ido para o caminho de Emaús, mas hoje vai voltar para Jerusalém. Às vezes, o que eu tenho para falar para vocês hoje como igreja, permanece. Eu tenho falado, nós como igreja vamos crescer, o pastor tem falado isso, vamos crescer muito. Eu quero fazer parte disso, porque o mover de Deus não está... aquela igreja está fazendo algo, não, o mover de Deus está em Jesus Cristo, não é? Muito obrigado, hein, Matheus, muito obrigado. Vou até tomar, Matheus, O mover de Deus não está nas igrejas, que a igreja somos nós. O mover de Deus está em Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, Então Jesus quer que nós voltamos nos alegrar nele, Dá um sorriso aí pro seu irmão. Você está muito sério, dá um sorriso, mas um sorriso alegre, um sorriso, não um sorriso falso, um sorriso alegre, Aleluia. Jesus quer que você tenha esperança, volte a ter esperança, nas promessas de Deus, que você venha a ter sensibilidade no Espírito. Quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Ô glória, Pedro aqui está muito espiritual.
Quantos aqui não obedecem mais à presença de Deus? Não obedecem mais à vontade de Deus? Às vezes Jesus está falando, ó, fica. Aí você, não, teimoso. Não compra, vai lá e compra. Não faz, mas vai lá e faz. Muitos têm feito isso. E a comunhão? Tem muitos que não têm a comunhão. Eu já vi pessoas não querer tomar ceia por falta de comunhão. Você está falando assim, eu não acredito que Jesus morreu ou ressuscitou. Eu não acredito. Você está falando assim, eu não tenho mais comunhão com Jesus, né? Mas Jesus está nesse lugar falando, eu estou vivo e vivo em você. Irmãos, estamos vivendo num tempo de enxergar o que Jesus tem para nós. Tire os olhos do problema, das lutas, né? Porque quem está do nosso lado é Jesus. Quem está do nosso lado todos os dias, não é nem nossa esposa, que eu amo muito a minha esposa, mas sim Jesus, né? Por isso, eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar.